Teve uma psicóloga esses dias que bombou aí na internet porque topou ir num podcast lá de Red Pill para discutir com os caras. Red Pill, você sabe, né? Essa cultura hipermasculina e tal, né? E aí depois, essa moça foi tratar do estresse pós-traumático num outro podcast. Vamos ver como é que foi. Muito bem, queremos falar aqui da cultura Red Pill, porque é importante, né? Se você é mais velho, você tem que saber aí com o que essas novas gerações estão lidando. E, pô, se você entrou nessa onda aí, de repente vale a pena ouvir o tio pra ter uma outra perspectiva, na humildade mesmo, né? Real, real. Mas antes disso, cara, o Clube do Fim é mantido pelos nossos apoiadores. Quem participa pode ter sua voz aqui no Meteoro. A gente andou pedindo comentários aí sobre os piores momentos dos membros do nosso clube. Como é que foi no momento que eles foram feitos de otários, hein? Tem uma historinha boa pra nós? Acho que uma história muito zoada aí é ter vindo pro planeta Terra mesmo, mano. Esse aí foi um erro, hein, mano. Caraca, vim pra cá, pelo amor de Deus aí. Capitalismo, burguesia, pelo amor de Deus, cara. O que eu fiz? Eu não sei o que ele fez pra vir pro planeta Terra, mas pra vir pro Clube do Fim, ele clicou no botão Seja Membro e ali, ó, com R$8 você já tem acesso ali a emojis exclusivos e você pode mandar áudios como esse, que nós editaremos e comentaremos aqui. Vamos ver a psicóloga lá, rapaz? É no podcast do Petri, A Deriva. Que você foi lá no Redcast. Teu Instagram bombou bastante. Eu pergunto isso agora porque eu imagino que o pessoal que se identifica com uma filosofia, um grupo ou com uma ideia específica, tem muito disso, de consumir a mesma coisa o tempo inteiro e acabar moldando a sua realidade em torno daquilo, né? Como é que foi a tua experiência lá no Redcast? Como é que foi a repercussão depois? E você acredita que esse é um grupo que faz isso, que consome sempre a mesma coisa e vai moldando essa realidade? Antes de ouvir a resposta dela, né? E já interrompendo uma mulher. Calem a boca que tem uma mulher falando. Isso que ele falou faz muito sentido pra mim, cara. Porque você tem a ideia, em torno da ideia se forma uma comunidade, em torno da comunidade forma-se um senso de pertencimento, em torno do senso de pertencimento forma-se um medo, o medo de ser expulso, o medo de não pertencer a essa comunidade, né, cara? E aí o que rola? Rola essa vontade ainda mais intensa de se agarrar àquela ideia, de se agarrar àquela comunidade. De jeito nenhum, ele me recebeu super bem. São ideias completamente diferentes, por experiências diferentes, tá? Mas o que aconteceu depois é que com os cortes, né, que viralizaram, eu tive muita seguidora mulher, né, defendendo, mas todas sabiam, falaram, você pode ler lá, tá todo mundo falando, meu Deus, como você é paciente, eu já tinha dado uma voadora, assim, o que eu mais ouvi é o quanto eu fui paciente de ouvir. E aí apareceram alguns Red Pills que seguem eles e que foram fazer comentários. E aí dá pra perceber, né? Porque eu faço análise de discurso, é isso que eu faço, né? Você não, né? Mas o paciente tá conversando comigo, eu tô vendo qual é o ponto de vista dele. E é um jeitão, parece que é um monte de robô falando a mesma coisa. Uhum. Eles repetem frases assim, vira papagaio. Não é mais nem a ideia, é a frase pronta, é o bordão mesmo, né? Os instintos mais primitivos. Em suma, assim, tua interpretação geral desse Red Pill. De que são... Então, eu tive pouco contato para poder tirar uma conclusão, eu não gosto de generalizar, mas eu li um livro, sim, achei super indigesto, com poucos dados científicos, sabe? Mais ideias criadas, assim. Eles falam que eles se baseiam na psicologia evolucionista, mas na verdade faz uns recortes, né, disso, Pois é, né? A cultura Red Pill, ela valoriza muito os aspectos biológicos da formação e do resultado final da personalidade de cada um de nós. Daí tem a divisão do homem alfa, do homem beta. Quem gosta muito também de categorizar as pessoas usando uma visão assim deturpada
a científica da biologia é o nazista, né? O nazista adora isso aí também. É uma coisa que eles têm em comum, desculpa. Mas tem. É brabo o que eu falei? Muito. É muito, muito. Mas é um traço em comum aí das duas ideias. Rapaz, tá certo isso. Então, eu acho ideias perigosas, principalmente na mão de pessoas que não refletem, que compram ideias e saem por aí. Então, eles falam muito, por exemplo, que mulher é interesseira. Uhum. E que você tem que pôr câmera em casa, por exemplo, tá? Teve um corte lá que a gente tá falando de pôr câmera pra vigiar a mulher. Falei, não tem que pôr câmera na casa. Aí ele falou, põe sim. Pelo menos você não vai ver o ato em si, mas você vai ver o carro entrando. E aí você... Eu falei, cara, não, né? Falei, não tem que pôr câmera. Se você tá desconfiando da sua mulher, você senta e fala com ela e você termina, se for o caso. Mas colocar câmera não é uma opção. Então, é isso que essa galera não compreende, cara. Essa ideia de posse do outro, ela não leva para um lugar legal num relacionamento, sacou? Só dá, concorda que um relacionamento em que o cara tem que pôr a câmera para ver se a mulher tá transando com outro na casa dele, é um relacionamento baseado na posse, na desconfiança, no ciúme, naquilo que tem de pior no coraçãozinho peludo do cara, sacou? Né? E eu fico muito triste com isso, sabe? Sei lá. Porque eu também, cara, eu já fui jovem, hein? Não parece, né? Vocês nunca imaginam que o velho já foi jovem? Já foi. E já tive propenso a cair nesse papo, cara. Quem é que cai nesse papo? São os menininhos inseguros, às vezes um pouco gordinho, às vezes não tem o que precisa para se dar bem na porta da balada, e ele quer muito aquilo, ele acha que o único jeito de ser feliz é se dar bem na balada, pegar todo mundo, não sei o quê. E aí vai para esse papo, né? Acreditando que esses caras vão consertar a vida deles. Eu olho pra isso e falo, pô, podia ser comigo, tá ligado? Tem que pôr câmera, sim. E aí eles não falavam que era porque era pra olhar se ela ia trair. Era para, se ela estiver traindo, você não ter que pagar pensão pra ela. E aí eles têm muito essa questão de que a mulher, ela é interesseira e que ela vai separar e vai detonar a vida do homem, E aí existe um ensinamento sobre isso, como se proteger das mulheres, né? Uhum. Então é muito perigoso, você tá dando uma fórmula para os homens falando, as mulheres são interesseiras, se vocês quiserem conquistar, vocês não podem tratar bem. Você veja como o meu viés tá viciado, ó. A cultura Red Pill é muito mais perigosa pra mulher do que pra esses meninos, né? É isso que ela tá dizendo pra gente. E ela tá certa. Então, ela tá atacando a prioridade correta dessa cultura nefasta, né? Eu fui por uma coisa menor, eu acho. Ela que tá certa, hein? Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Ela gosta de ser maltratada, né? Elas gostam de homem que, se você for muito carinhoso, elas não gostam. Tô falando que é isso que eu li, tá? Melhor não ter nenhuma mulher do que ter uma só, porque senão você fica na mão delas. Tá. Eu só quero encerrar apontando uma contradição muito básica dessa cultura Red Pill, na esperança de um desses meninos estar me ouvindo, né? E de colocar a pessoa para pensar mesmo. Para pensar aqui comigo, sério. A mulher, então, é uma figura inferior, é mais fraca, não é tão esperta quanto você, etc, etc, etc. Tudo isso aí que eu já ouvi vocês dizerem. De algum jeito, às vezes meio cifrado, mas é assim que você pensa. Seja honesto comigo. Dentro de você mora essa misoginia aí. Só que ao mesmo tempo, cara, você vê a mulher como um ser tão inferior e vê ela como um ser tão poderoso, né? Tudo que deu errado na tua vida é culpa de uma mulher. O mundo tá errado por causa da mulher. Como é que pode? Me explica isso aí, meu jovem. A mulher ser tão frágil, ser tão incapaz e ao mesmo tempo ser tão poderosa e fuder tanto a tua vida. E mais importante, você não tem responsabilidade nenhuma pelo que deu errado aí na sua trajetória?